ruim. Agora, no caso do Ainda Estou Aqui, eu acho que pra gente, no sentido de Brasil, eu vibrei muito em todas as premiações, principalmente no Oscar, vibrei muito. Eu sou, tipo, Oscar ferrenha ali, não perco um. Eu adoro essas premiações. Acho, inclusive, tudo... Que essa questão dos Estados Unidos Comprado. Pelo amor de Deus. eu acho que essa O questão... prêmio deles Comprado. Eu acho que, enfim, tem muitas questões aí que a gente sabe. Eu sou muito a favor de que o monopólio do mundo não esteja em um lugar só, né? Então, enfim, perpassa por essa questão da cultura e da arte também. Foi um filme muito importante pra gente. Foram atuações importantes, mas principalmente foi uma história importante, no sentido da gente entender a história do nosso país, o que a gente não quer repetir. Em um que a gente momento também... tão frágil como está sendo agora, no Pois mundo todo. é um momento super frágil. Então, eu acho que pra gente, enquanto país enorme, que não é muito visto pelo mundo, principalmente pela nossa língua, que não é uma língua universal, eu achei que foi um grande ganho no sentido de ampliar mesmo as pessoas conhecerem a gente, conhecerem atores e atrizes brasileiros. O mérito da grana que está ali por trás, da estratégia que está ali por trás, ela foi necessária de acontecer para que o filme pudesse estar ali entre os principais, né, e ter ganhado o que ganhou. Temos filmes muito melhores. Brasileiros muito melhores, nacionais muito melhores. Só que eu também acho que serviu de uma forma pra gente meio que parar um pouco com a síndrome de vira-lata, que a gente tem muito aqui no Brasil, de que nada nacional é bom, enfim, que tudo que é de fora é melhor, e não é muito por aí, gente. Eu sou muito, assim, eu sou patriota no sentido de falar, pô, eu não seria de nenhum outro lugar que não fosse do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira mesmo, porque tem coisas que só a gente sabe, que só a gente entende, que eu acho que tem muito valor. E eu vou muito por essa área da arte mesmo, da música. A gente tem coisa muito boa. A gente tem arte de forma geral, a gente tem artistas aqui, sabe? Que eu acho que deveriam ser mais valorizados e que alguns até são no mundo. Mas... E o Brasil, a gente é uma grande nação de mais de 200 milhões de pessoas, tantos paisezinhos aí pequenininhos, e a gente tem muita possibilidade. Eu acho que o Brasil tem potenciais que ainda não foram explorados e que precisam ser. E um passo importante foi dado esse ano, no sentido de que a gente está sendo falado. Estão falando do Brasil. Quem era o Brasil? Estão falando do Brasil. Quem está falando? Mas estão falando, né? E estão falando de uma forma mais positiva do que qualquer outra coisa. Eu nunca esperava que Fernanda Torres ia ser, tipo, indicada a melhor atriz e que conseguisse, de uma forma também, com o público dela, né? Contornar essa questão dela ser filha de uma das maiores atrizes brasileiras e também a única indicada antes dela, que é Fernanda Montenegro. Nunca imaginar, porque o que eu consumi de Fernanda Torres era sempre na pegada da comédia. Só que quando eu assisti esse filme, que eu vi a atuação dela, eu fiquei assim, poxa, né? Tipo, que é uma atuação mais contida, não é aquela coisa dramática. Não é caricata, né? Não é caricata, é diferente do que geralmente se ganha lá fora, né? Mas você sentia a dor com ela. Se você se conectou com o filme, você se sentia. Você sente falta do pai, que Selton Mello, que faz o Rubens Paiva, ele fica 20 minutos no filme. Quando ele não aparece mais, você fica na expectativa dele voltar. E ele não vai voltar. E a presença é tão forte do ator ali, de como ele está se portando, que são essas coisas que eu fiquei presa no filme. Tanto que eu assisti o filme aqui, com meu namorado, e no final do filme, eu fiquei assim, eu não amei esse filme, não. Eu esperava mais, no sentido do burburinho, que estava se falando muito. Sim. Mas as atuações, elas realmente, eu me senti humana naquilo ali. Entendeu? Eu vi a humanidade daquilo ali. Deles. Então, eu acho que isso tem uma força. E a nossa língua, por ser português, com aquilo ali, traz uma força muito diferente do que o inglês. Entendeu? Por exemplo, do que o inglês, do que o espanhol. Traz uma pegada de muita personalidade. A gente tem muita personalidade por causa da nossa língua aqui. Entende? Então, assim, eu acho que foi um grande ganho para a gente enquanto país. E que a ideia é que daqui para frente a gente possa ganhar mais espaços, não só nos Estados Unidos, mas no mundo de forma geral, com nossa arte, que eu acho que a gente pode fazer isso. O ponto que eu ia falar exatamente sobre o que você estava tratando não era exatamente... Porque eu sou um pouco mais militante em relação a isso. Não é que está sendo divulgado, é porque assim que saiu os burburinhos, cresceu 1,5 ponto as ações do Itaú. Saca? Eu não gosto de banqueiro. Real, não gosto de banqueiro. Não gosto. Herdeiro? Pior ainda, o terceiro mais rico do mundo. Mas, menino, é mundo real, é vida real, É. isso. Eu vou passar pano por ser isso. brasileiro. Por ser brasileiro, foi uma premiação brasileira. Mas utilizar dinheiro público é que era só para conseguir uma vantagem de fazer uma propagandinha de olha como a gente tá utilizando dinheiro público para tentar subir a cultura, sendo que ele tinha dinheiro e toda a produção já paga por dinheiro próprio dele, saca? Então, isso leva uma grande questão, porque tem um outro filme que deveria ter ido, mas isso eu não estou falando nem só sobre
Oscar. Sim. Porque tem a premiação de Veneza, que é absurdamente grande também. Sim, inclusive foi Tem a leste europeu, que é maravilhoso. a primeira premiação do Ainda Estou Aqui foi no Festival de Veneza, né? Mas o Oscar é o seguinte, você tem que passar por pelo menos 3 a 4 premiações antes de poder ser indicado a premiação de lá. E a gente tem premiações que foram até maior, como Carandiru, Cidade de Deus, que é sim. absurdo e nunca foi. O próprio Central do Brasil, né? Sim. Também. Não, eu posso falar um também que é bem polêmico, que realmente lidou com questões que são de alto escalão. Tropa de Elite. Sim, total, Tropa de Elite gente. merece e ele tem um roteiro e uma narrativa muito melhor que Tropa de Estou Elite é Aqui, uma só não tem- obra-prima. E o segundo? Eu O compartilho. segundo é O melhor segundo que ainda. tratou contra a milícia. Foi aí que ele Gente, fugiu da brother. maravilhoso, meu Eu Deus. compartilho dessa opinião. Ainda Estou Aqui, ele não é um filme inovador, ele não é um filme muito ousado, Ele é mas... necessário. Ele é, não, necessário. mas é isso, da questão da premiação, porque muita gente ficou chateada por... Esqueci o nome do filme, A Nora. Muita gente ficou chateada por conta de A Nora ter ganhado melhor filme A Nora também é bom, velho. e também ganhou melhor atriz. Melhor atriz não vou mentir, melhor atriz eu realmente fiquei decepcionado. Eu preferia Moore. Como atriz, Total. muito mais Eu que Fernanda, torcia. preferia Moore, mas que dela foi assim. E tem a relação histórica dela sobre o corpo É. e a luta. Total, gente. Então eu O ainda filme acho foi mais feito pra profundo. ela. Não tem nem o que dizer. A Substância foi feita pra Demi Moore. Eu tava torcendo muito pra Fernanda Torres, por questões óbvias. Ela merecia muito ganhar um Oscar. Demi Moore merecia também ganhar muito um Oscar, mas não é brasileira. Então, assim, eu tava torcendo um pouquinho mais pra Fernanda Torres por conta disso. Mas, assim, eu também já tinha essa noção de que eu não cheguei a assistir a Nora, mas eu tava com a galera que tinha assistido a Nora comigo no dia, e eles já estavam falando justamente que a Nora ele tinha varrido os prêmios por onde ele tinha passado. Se eu não me engano, ele ganhou vários prêmios no Brit também. Sim. E não ia ser claramente também a maior competidora com a Fernanda Torres até o momento era Carla Sofia Gascon, do Emília Pérez. Mas depois da polêmica toda, não ia rolar pra Não ia ela, rolar mais. É. Era quem o pessoal mais estava esperando, porque e o pessoal, no caso, de modo geral, o público estava pensando que seria uma das duas, que era só quem estava sendo mais falado. Não, eu super achei que ia ser pra Demi Moore. Sempre achei. Achei que ia muito. A atuação Eu dela ficaria foi feliz se impecável fosse. Eu também. ficaria feliz se fosse pra Demi Moore também. Super feliz. Gente, porque assim, é uma mulher de mais de 60 anos, uma mulher que está na indústria há muito tempo, e uma mulher que fez um filme exatamente sobre o que aconteceu. dela, também. E foi assim. Que reflete em toda a indústria, né? E que reflete na ganhadora também. A menina é ótima, a Dianora. Ela é muito boa atriz também. Mas se você vai encarar todo momento o cenário ali, teria sido muito mais emblemático que Demi tivesse ganhado aquilo ali. Entendeu? Fernanda, eu acho que o papel da gente ali, enquanto atriz brasileira latina, o fato dela estar ali indicada, pra gente realmente é um ganho. Aquilo ali. Ela ganhar o Oscar, eu acho que depois de ter ganhado o Golden Globe, que eu não acreditei, eu assisti aquilo ali. E eu falei assim, e foi muito engraçado quando eu assisti, quando a Fernanda ganhou, porque eu tava com o controle na mão, era um domingo, eu ia trabalhar no outro dia, eu falei, eu vou ficar aqui porque eu sou brasileira, mas eu tenho certeza que quem vai ganhar vai ser, sei lá, Angelina Jolie ou qualquer outra delas. Quando o Viola Davis falou Fernanda Torres, eu tava com o meu controle para desligar a televisão. O controle caiu, eu caí também na sala. Tipo, eu gritava na sala 1h da manhã de felicidade. Foi a mesma coisa quando o Ainda Estou Aqui ganhou o melhor filme, pela questão de você realmente estar torcendo. Mas eu nunca achei que Fernanda fosse ganhar o Oscar, não. Ainda Estou Aqui, eu não esperava que ele fosse ganhar melhor filme. Nem Até tinha. porque... Eu sempre achei. Nem tinha possibilidade Porque dela eu também ganhar não também achava- como atriz, não. Impossível. Porque, tipo assim, como é que é o nome daquela... Esqueci o nome dela. De uma crítica brasileira sobre filmes. Isabela Boscov. Boscov. Ela simplesmente falou o seguinte: a atuação de Ainda Estou Aqui é pífio. Demi Moore faria com excelência também. Outras atrizes fariam com excelência também. Mas a diferença dos papéis de ambos os filmes é o peso que tem por trás. Nós vivemos uma época anterior, estamos passando por algo que é bem parecido com o que aconteceu na época da ditadura. Ou pelo menos parecido com o início que foi a ditadura. Mas não foi com Fernanda. Fernanda não passou por isso, exatamente. A outra tem, além de uma crítica geral, social, tem uma relação histórica, e a atuação dela, talvez Fernanda não conseguisse fazer. Principalmente a relação de se encarando no espelho. Aí todo mundo falou, aquela cena dela em slow motion na cafeteria, se não me engano, né? De Fernanda? Na Sim, lanchonete. Falou, velho, dá pra citar 5, 6 filmes que tem atuação muito parecida. Muito parecida. Então,
ser melhor atriz e tudo mais independe de como é que é pontualmente aquela interpretação, e sim replicável. Porque se é replicável, a gente que trabalha com direção, principalmente eu que sou diretor de produção cinematográfica, estudo essa parada de atuação, que tem que dirigir também. Ator é como se fosse uma marionete. O ator ganha melhor atuação, mas sempre é por causa do diretor e da produção de direção que tá ali por trás, que tá esgotando ele 18, 19, 30, 60, ou como foi Duna, que foi mais de 200 vezes a gravação de um take de 5 segundos para entrar no personagem. Saca? Então, eu sou nacionalista a ficar muito feliz que ele ganhou. Fernanda Torres. Maravilhosa. Gosto muito dela, dos papéis que ela fez. Não nesse filme. Também não sou do contra. Eu só tô, tipo assim... Ainda acho que o Brasil poderia ter ganhado muitos outros filmes outras vezes, mas tem uma relação histórica com o Oscar que é muito sinistro. O Oscar começou a receber filmes que não são americanos e não dá prêmios a filmes que têm participação americana. Tem só 3 edições. Gente, não. Porque há 3 atrás que ganhou com o melhor filme estrangeiro foi o Parasita, que é Parasita, maravilhoso. que é muito bom, exatamente. Mas isso é exportação de cultura. Poxa, Guns N' Roses foi exportação de cultura. Guns N' Roses, 80% do sucesso dele foi porque o presidente da época botou dinheiro nele para exportar para a Ásia e para... Tanto que eles fizeram um turnê de 3 anos direto lá na Ásia e na Europa. O que Coreia fez com Parasita é a mesma coisa. Sim. E tá errado não, pô. Parasita... A gente precisa... A melhor forma de você importar influência é levando sua cultura a outros locais, pô. E aí o Oscar só tem o quê? É uma premiação que é comprada, convenhamos. 3 edições que abriram pra gente de fora. Ano passado, a indicação que eu fiquei extremamente feliz é uma questão também técnica, que foi Godzilla. Mereceu muitíssimo. Sabe quanto é que custa fazer um filme de animação? Chuta aí. Alto. Pode chutar alto. Sei lá, uns 50 milhões? De dólares, né? No mínimo. Sabe quanto é que foi o de Godzilla? 18 mil dólares. Feito no Blender. Gente, É uma equipe desse tamanho. E ganhou uma premiação absurda. Flow agora. A história de Robô Selvagem é muito melhor. A animação é extremamente melhor. Mas vem de um grupo extremamente... Eu não sei, foi a DreamWorks, não foi? Fez Flow? Não, que fez Robô Selvagem. Não sei Wild quem foi. Robot. Dá uma olhadinha. Você consegue pesquisar aí, Diego? Sim. É um filme, é uma história narrativa muito melhor. Mas Flow foi feito num país desse tamanho, Sim. com um orçamento desse tamanho, Sim. com equipe desse tamanho, com uma produção técnica. Robô Selvagem é o nome do filme. Com a produção desse tamanho e foi magnífico. Saca? Então, o Oscar tá começando... Opa! Quase agenda woke. Opa! Que legal, vamos divulgar pequenas coisas, porque dá um ibope muito grande, né? Então, eu tenho essas minhas críticas porque eu realmente não gosto do Oscar. E também Universal. pega bem... A Universal é imenso. Pega bem para eles darem também esse espaço, né, para outros países. Porque eles não perdem a relevância deles. Porque também é muito fácil para esses prêmios irem perdendo a relevância ao longo do tempo, né? Teve um outro também que sofreu, Vini Júnior, com a bola de ouro. Sim, que total, deu pra um brother que ninguém conhece. Gente, aquilo ali foi demais. Aquilo ali foi sinistro. Aquilo ali foi surreal. Deu ele com o dobro de assistência, o dobro de gols, o dobro de tudo. Não tem o que falar. Aquilo ali foi realmente um roubo. Aquilo ali foi um roubo. Foi algo que eu tinha comentado também sobre o Oscar, que pelo menos nessa edição eu não prestei atenção nessa edição específica, mas porque teve um período do Oscar, tipo uns 5 anos do Oscar, que era escândalo de racismo ou de assédio sexual num ano. Aí, chegando no ano seguinte, eles falam: melhor diretor vai pra mulher. Melhor atriz vai ser uma... Melhor atriz foi quem ganhou foi a melhor atriz negra. Aí eles passam essa mão na cabeça. Aí no ano seguinte, só brancos ganham. Aí falam: o Oscar é racista. Aí chega no ano seguinte, eles falam: não, olha, negros no poder de novo. Só pretos ganham. Aí depois, só brancos. Tem essa pegada mesmo. Tem essa pegada. Só que a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Então, não precisa dizer mais nada.